Aqui já começamos a gravar, tá? Então, primeiramente, boa noite, Ricardo. Obrigado aqui por estar nos ajudando, estar aqui conosco aqui mais uma vez no Pequeno Templo, nosso pequeno grande templo aí, né? Que a gente acredita estarmos unidos aí não só fisicamente, né? Não conseguimos nessa pandemia, mas com certeza estamos unidos espiritualmente, vibracionalmente, né? Em todos os aspectos. Com certeza. Então vamos, como funciona hoje, tá, pessoal? Para todo mundo ficar ciente, né? Um praxe nosso aqui. Nós vamos ter nós vamos mutar todo mundo para que o Ricardo consiga fazer a palestra. A partir do momento que ele terminar a palestra, fica aberto a todo mundo que queira fazer uma pergunta, debater alguma coisa, e posteriormente nós fazemos um encerramento, tá bom? Ok? Ok. Então vamos lá. Ele, um pouquinho do perfil, né? Ele tem uma formação técnica e é projetista aeronáutico, tá? É preletor e palestrante espírita das escolas de aprendizes do Evangelho e do curso de filosofia espírita, atuando em diversas casas espíritas. Além de palestras, Ricardo atua também na divulgação da espiritualidade e filosofia, com publicações de vídeos nas mídias sociais. Quer dizer, o cara manja tudo, né? Faz tudo e principalmente trabalha numa base que é muito boa, né? Que é na escola de aprendizes, onde surge dali normalmente os nossos grandes trabalhadores aí, né? E é onde nós captamos os trabalhadores para a doutrina espírita. Então, Ricardo, mais uma vez, obrigado, cara. E agora é contigo aí. Manda bala. Obrigado, Alexandre. Obrigado pelo carinho aí de sempre. Boa noite a todos. É uma satisfação a gente ver os amigos aí. Tem alguns amigos que estão em oculto aí, mas um grande abraço a todos. É uma satisfação estar com o Pequeno Templo. Todo mundo conhece aí um pouco da minha história no Pequeno Templo. Até já fui trabalhador da casa, pertencendo aos quadros. Aí foram se multiplicando as propostas de aula e eu acabei diversificando, né? E indo para vários centros, inclusive não só na Aliança, mas também tive na USE também, ministrando aulas lá. Atualmente, agora, na Escola de Aprendizes e no curso de Filosofia Espírita. E tive a oportunidade, aí, ao longo do ano, com a pandemia, de estar dando aulas virtuais. Tem várias turmas aí que têm aulas gravadas, eu não sei, até uma proposta aí, era se a gente criasse um banco de dados onde pudesse juntar tudo isso, né? E aí das casas, né? Das casas da Aliança. Vamos ver, né? Tem que falar aí com os dirigentes da Aliança. Seria uma biblioteca muito interessante virtual, né? Com certeza, é uma boa ideia, viu? Vamos tocar para frente, vamos ver se a gente consegue falar com eles mesmo. Depender de mim, estou disposto a colaborar aí com o material que eu tiver. Tá, joia. Valeu. Okay? Bom, amigos, vamos lá então para fazer a preparação. Vamos a gente fazer aí uma sintonia com a espiritualidade, né? Eu costumo comentar que nós necessitamos disso. Certo que a gente, num domingo aqui, a gente está mais tranquilo, né? Eu lembro de muitas preleções no Pequeno Templo, onde eu saía direto do trabalho para o Pequeno Templo, e eu chegava lá, assim, necessitadíssimo de entrar em sintonia e fazer a vibração inicial, porque senão não vai. Saía com a cabeça cheia da fábrica, e é ali que eu começava a entrar realmente no ambiente de espiritualidade. Então, vamos tentar criar esse ambiente de espiritualidade aqui, agora, nesse momento. Vamos elevando, então, os nossos pensamentos, deixar de lado todas as preocupações, entrar em sintonia com o Pequeno Templo da Fraternidade, essa casa, esse projeto feito a muitas mãos, projeto busca trazer a espiritualidade, levar o espiritismo às pessoas, exercer a caridade através da doação dos diversos trabalhadores da casa. Então, nós agradecemos aos mentores,
todos aqueles que nos auxiliam nessa proposta, aos mentores que estão aqui conosco neste momento, aos preparadores do Oi, Ricardo, perdão. Você ficou mudo, cara. Acho que apertaram o seu mudo aí. Bom, então vou ter que começar de novo, né? Você tem como gravar de novo ou não? Continua, né? Então tá ok. Então a gente está aqui agora fazendo esse exercício de entrar em sintonia com a espiritualidade, buscando as boas vibrações, bons pensamentos. E agradecemos, então, a todos os trabalhadores do Pequeno Tempo da Fraternidade, aos mestres, a todos aqueles que nos auxiliam nessa proposta. E assim, numa grande corrente fraterna, levamos os nossos pensamentos em direção às fraternidades do Espaço de Luz, a todos os trabalhadores da Seara do Cristo, aquelas pessoas da Seara do Bem, e por todos aqueles que colaboram para manter o equilíbrio do nosso planeta nesse momento de transição planetária. Nós, junto com esses irmãos, elevamos nossos pensamentos para chegar na presença daquele que é o nosso mestre, modelo e guia, o Mestre Jesus. Mestre, que estamos reunidos em seu nome, sabemos que está conosco em nossas mentes, em nossos corações. Nos auxilia, Mestre, para que possamos realizar um encontro fraterno, onde possamos acrescentar um conhecimento que venha nos auxiliar nos desafios, nos embates da vida material. E assim, de mãos dadas contigo, Mestre, vamos à presença do Pai Celeste. Pai Celeste, aqui estamos reunidos em teu nome e queremos agradecer pelo dom da vida, agradecer pela saúde, pela família, pelos amigos, pelas bênçãos materiais e principalmente as espirituais. Que a sua sabedoria possa derramar sobre nós, seu amparo espiritual, possa abençoar essa palestra, esse encontro desta noite, nos trazendo entendimento, compreensão, que nos venha tornar esse ensinamento uma prática e um exemplo de vida. Então, pedimos a sua permissão, ó Pai, que nos abençoe e nos ampare no encontro desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Todos bem? Tem Tudo alguém bem, dormindo graças a aí? Deus. Ainda não. Se tiver alguém dormindo aí, avisa que a gente dá um jeito de tirar vocês do sono. Conta até piada se for o caso. O importante é a gente estar aprendendo, né, sempre um pouco mais para a gente poder enfrentar os desafios, né? E nós estamos aí num período de transição planetária, então eu resolvi falar com vocês um bate-papo aí sobre a crise da modernidade, porque a crise ela faz parte desse pacote que a gente chama de transição planetária. Na obra de Kardec, lá no livro da Gênese, quando fala dos tempos são chegados, lá comenta que os desafios maiores não seriam os físicos e nem os geológicos ou coisa do tipo, seriam os morais, né? Os desafios da convivência humana. Esses multiplicariam-se os problemas de tal forma que seriam desafiadores para nós, para encontrarmos soluções
para esses desafios que a crise traz. Então, eu trouxe para vocês um material, vou compartilhar aqui para vocês agora. Eu espero que vocês consigam enxergar. Confirmem comigo aí se estão vendo. Estamos vendo, sim. Está excelente. Ótimo. Então, tá bom. Crise da modernidade. Se vocês olharem aí esse primeiro slide, eu tentei ilustrar, através de imagens, o que é essa crise da modernidade, né? O que leva nós a pensarmos que existe uma crise no mundo moderno, né? O mais correto, talvez, aí, já não está se falando mais em modernidade, está se falando em pós-modernidade. Mas eu entendo que o termo modernidade fala ainda do tempo atual, mesmo que seja classificado como pós-modernidade. Tá? Isso aí independe, é questão só de conceitos, né? Definições. Então, esse tempo atual, essa modernidade, se vocês olharem aí a figurinha do lado esquerdo superior, essa é o que me chama mais a atenção, que é um rosto aí, né? Uma pessoa sem rosto. E é ali, então, uma interrogação, que é algo que tem acontecido muito, né? Vivemos uma época onde há um questionamento sobre tudo, e uma definição até uma indefinição, né? Do que é importante, do que é relevante, quais os valores a serem cultivados, né? O que é bom. E aí, então, os questionamentos surgem, né? E esse ser humano aí, sem rosto, é aquele que está buscando, então, um sentido para a sua existência. Sentido existencial. E nós temos aí na sociedade inúmeras pessoas que estão procurando esse sentido para definir caminhos, propósitos, né? Aquilo que elas devem buscar e que vale a pena buscar ao longo da vida. Outra figura aí é a figura que ilustra mais do lado direito, ao lado dessa figura, que é esse homem no barquinho de papel, em meio a uma montanha de papéis, né? Poderíamos também pensar aí, além da dificuldade da existência moderna, com as inúmeras demandas que a modernidade nos traz, quando a gente pensa lá no passado, a vida mais simples e menos complicada que tinham nossos pais, nossos avós, né? E hoje nós temos um mar de preocupações na parte financeira. Aí essa figura também me faz lembrar muito a parte financeira, né? O mundo dos negócios, que também tem causado muito altos e baixos, desconfortos, né? E aí, então, no lado inferior direito, tem a figura que praticamente todos nós nos encontramos. É como sobre que uma corda bamba, e lutando para não cair dela. Quando eu olho isso daí, eu penso em 2020, né? Essa palestra eu já tenho ela há algum tempo, já aí desde 2017, e agora em 2020 essa corda bamba aí parece que ficou bem fina, né? E a gente uma luta ali para se manter, né, no prumo, manter em pé. É o desafio, né, constante que a crise traz. A gente então vê um acentuamento da crise, né? E principalmente por causa da pandemia, ela vai fazer com que a gente repense, rediscuta o modo de vida, né, que nós temos levado. Eu acho que a pandemia está provocando uma interiorização muito grande, né, em várias pessoas. E muitos conseguem tirar desse processo de interiorização algo positivo e conseguem virar a seta no aspecto negativo, mas muitos não. E aí então surgem os conflitos.
inúmeros conflitos que a gente tem visto, conflitos psicológicos, emocionais, conflitos conjugais, né? E inúmeros outros, sociais, e por aí vai. Então, a proposta minha é falar dessa crise da modernidade, dar um pouco mais de substrato, um pouco mais de conceitos e definições, mas também falar para vocês de como agir nessa crise. Então, a palestra aí, ela está dividida em duas partes. E eu acho que, inevitavelmente, no período de crise em que a gente está, se vocês olharem aí a figura do lado direito inferior, ela está escrita em inglês aí, mas fala dessa descida ou decadência do modernismo, que simboliza ali numa escada onde você desce até o ateísmo. Então, essas figuras descendo a escada vai caminhando o pensamento humano para um ateísmo. E nós sofremos com o ateísmo já desde a Segunda Guerra Mundial. Porque quando a gente pensa na Primeira Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, e aí saíram, depois desse período, muitos filósofos e pensadores negativistas. Então, a gente vai ter toda uma filosofia existencialista e nihilista. Nihilista é aqueles que dizem que não há nada, vem de nihil. Então, não há Deus, não há nada o que esperar. E nós estamos saindo dessa filosofia nihilista por uma necessidade. Essa filosofia nihilista que veio do pós-guerra, ela não oferece caminhos para a superação do ser humano, das dificuldades materiais, e nem na direção da transcendência, né? Que a gente busca a transcendência, transcender os limites da matéria. Então, há uma reação, ao longo do tempo, das correntes espiritualistas, no sentido de inverter essa seta do negativismo que veio do século passado. E é um esforço que nós, todos espíritas, espiritualistas, religiosos, devemos empenhar. Levar valores, levar conceitos, definições que ajudem o ser humano a superar as limitações do momento. E agora nunca se fez tão necessário. Esse é um ano onde eu participo de grupo de orações, né? E como os grupos de orações tiveram intensos ao longo desse ano, com inúmeros pedidos, né, de oração. E aí a gente pensa, é preciso a dificuldade, é preciso sermos acossados na às vezes, a palavra não é inatismo, a palavra seria na nossa indolência, na nossa preguiça, muitas vezes, né? Nosso comodismo da vida material. O comodismo da vida material ele veio sendo muito abalado nessa pandemia, fazendo com que as pessoas busquem a espiritualidade. Então, vamos lá, vou passar um slide aqui para vocês. O importante da crise, toda vez que a gente vai se falar em crise, nós temos que ter uma ótica positiva da crise. Falar em crise não quer dizer necessariamente nós estamos falando de algo negativo. Senão aqui ninguém aguenta, né? O Ricardo falando em crise aqui, né? Então, a ideia, vou colocar aqui para vocês a definição e a ótica como nós devemos ver a crise, para a gente olhar, então, os conceitos que virão adiante, né? A crise em chinês significa duas coisas, né? Perigo e oportunidade. Então, no chinês é momento perigoso, porque é de mudança, a gente resiste a mudanças, mas a mudança traz oportunidade de melhoria. Não é?
E isso está de acordo com o Livro dos Espíritos. Porque o Livro dos Espíritos ele diz o seguinte, que a lei de destruição é necessária para que se façam novas as coisas, para que se encontre um estado melhor. Então, vai de encontro esse entendimento, né? É o momento onde os alicerces são abalados para que se construa uma casa melhor, uma morada melhor, que é o que se procura para a Terra, uma morada melhor. Aí também aparece no slide, em sânscrito, que significa desembaraçar, purificar, limpar. Então, é também um processo de purificação, de limpeza. Então, quando a gente fala da crise planetária, é um processo de limpeza planetária, de depuração. No grego, crises também significa separar e depurar. Então, separar aquilo que é bom, o que é ruim, porque se está em crise, é porque não está bom. Se tivesse tudo certo, tudo ótimo, o sistema, as coisas funcionassem bem, não teria crise. A crise se instala justamente porque as coisas não estão boas. Então, é preciso separar aquilo que é bom e aquilo que é ruim. E a experiência que nos vai mostrar o que é bom e o que é ruim. E aí a visão espírita, no último parágrafo aí, se vocês olharem, toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. Mensagem do Espírito Emmanuel. Ok? Então, o Emmanuel também colocando esse ponto de vista com relação à crise, né? Na crise é necessário ter um espírito renovador, de entender o processo de renovação. E aceitar, e não lutar contra. Aceitar esse processo, né? Como parte da existência. Outra coisa que a gente tem que ver com relação à crise é que a crise é cíclica. Ela sempre ocorreu em todas as épocas da humanidade. Se vocês olharem essa espiral, está aí do lado esquerdo, vocês estão vendo aí semicírculos, um semicírculo preto, semicírculo azul, amarelo, vermelho. Cada semicírculo desse é uma etapa, uma era. Então, vamos imaginar lá o Império Romano. O Império Romano teve seu auge, depois a decadência, entrou em crise. E foi um período, uma era. Depois surgiram outras. E a gente agora está vivendo outro ciclo. E o interessante é isso, que a gente evolui de crise em crise. Faz parte do mecanismo da natureza. Olha o que o texto aí nos diz, né? Que essa espiral evolutiva mostra que tudo é cíclico. As crises são cíclicas na história da humanidade. Repetimos as experiências em um plano ascendente, ascensional, e para cada curva da experiência surge uma saturação do modelo vigente, daquele modelo daquele tempo, provocando um salto para um novo ciclo, e assim por diante. Revivemos as mesmas experiências, cada vez de forma mais complexa, exigindo de nós novas formas de tratar velhas questões. Assim se dá a evolução. De crise em crise, vamos caminhando para um futuro melhor. Então, por exemplo, no tempo atual, nós estamos vendo vários valores sendo questionados. E são questionados desde sempre, não é só hoje. Então, esses valores que são questionados ao longo do tempo, eles retornam e a gente tem que tratar essas questões. Aí eu poderia dizer, por exemplo, a questão do aborto, a questão da sexualidade, né? A questão da importância da vida material versus espiritual. Tudo isso já foi discutido desde o tempo dos gregos, antes de Jesus Cristo. São assuntos que eles retornam e a gente tem que discutir. A dificuldade hoje é que eles voltam de forma mais complexa, mais difícil, com terminologias novas e uma terminologia ampla.
para você tratar de um assunto. Eu, por exemplo, no assunto sexualidade, quando eu olho o número de palavras que tem, eu já me perdi no assunto. Não consigo acompanhar, não. No meu tempo era mais fácil. Hoje, você precisa de um dicionário, né? Você tem que, já para conversar no assunto, você tem que ter um dicionário, porque não está dando para acompanhar. Quer dizer, são velhas questões que a gente se defronta com elas novamente, só que agora no nível, né? E continuam pedindo soluções. Então, a gente tem que voltar a tratar elas e dar novas respostas, né? Mas o importante entender é isso, que nada é novo, né? O livro do Eclesiastes fala assim, não é nada de novo debaixo do sol. Então, se não há nada de novo, tudo se repete. E que sim, se repete com nova roupagem, nova figura, novas características, né? Ok? Então, aí outra coisa importante que se somou, né? Sabemos que a crise ela deve ser vista de forma positiva, como oportunidade de mudança, de melhoria, de depuração, de separação, e que também ela é necessária, pois é cíclica. E nós evoluímos de crise em crise. Joana de Ângeles, esse texto aí de Joana de Ângeles, Crise da Modernidade, Crises Atuais, está nesse livro aqui, ó. Eu recomendo para vocês. Saúde e Paz, quer dizer, encontro com a paz e a saúde. Ok? Joana de Ângeles, Divaldo Pereira Franco. Ele tem aí alguns capítulos falando sobre crise, mudança, transformação, o que devemos fazer, a questão espiritual, dos transtornos obsessivos, em função dessa dificuldade, né, com a crise. Tudo isso está lá, é um livro bom para tratar essa questão. O que há? Então, na visão espírita, nós estamos vivendo essa crise, ela faz parte de uma transição planetária, e aí, então, um reforço da nossa mentora, né, Joana de Ângeles, dizendo o seguinte, ó, esses são tormentosos dias de crise, morais, de valores, de consciências, de responsabilidades, de emoções, de esperanças, de significado existencial. O ser humano, rico em conquistas externas, encontra-se vazio de realizações interiores, sossobrando problemas e ambições desmedidas, que o levam a contínuas crises existenciais. As crises se multiplicam em razão das diferenças de ideais, dos anseios da mente e do coração, dos objetivos que são perseguidos por cada qual, né? Enquanto na roupagem carnal, e total desprezo aos valores do espírito, que são de natureza eterna. Quando eu penso no ser humano rico de conquistas externas, o que nós sentimos ao longo desse período agora da pandemia? A gente se ocupava muito com coisas externas, né? Sempre numa correria, envolvido com várias atividades. E aí, de repente, essas atividades pararam. Nós tivemos que ficar um pouco mais em casa, né? Ter uma vida mais recolhida. Alguns se adaptaram bem, porque eu entendo que nós, por exemplo, já buscamos essa interioridade, né? Então, somos afeitos à leitura, então isso tem nos ajudado. Mas eu conheço pessoas, e tem até na família isso também, com dificuldade de ficar parado em casa, realmente, e lidar consigo mesmo, porque a sua vida, muitas vezes, é voltada para as coisas externas. E, de repente, essas coisas externas deixaram de fazer parte, né, daquele momento. E aí, então, surge aquela questão de o que fazer, né? O que fazer? Estou em casa, qual atividade eu vou exercer? Como é que eu preencho o meu tempo? Então, não tenho mais o futebol, né? Lembra da época que não estava tendo futebol? Muita gente sofreu com esse negócio de ter futebol. Eu gosto do futebol, não tem problema nenhum, não, mas não sofri com isso, com certeza. Né?
Mas aí teve várias situações. Na minha família, por exemplo, tem muitos goleiros, né? Então, o futebol era uma motivação maior, né? Parou. Agora está voltando aí para a alegria, né, de alguns. Mas é esse enfrentamento que foi. E aí a gente vai ver que, puxa vida, essas coisas externas fazem parte do meu eu, da minha essência, é aquilo que eu sou, porque dentro de casa eu tenho que lidar comigo mesmo. Eu suporto o meu eu? Será que eu suporto o meu eu? Ou não dá para suportar, então vou ver muitos filmes, né? Vou fazer um monte de coisa, porque não dá dando para encarar muito, não. Mas a proposta nossa é a gente fazer esse desafio de melhorar o nosso eu, para que ele, sim, seja cada vez mais agradável para nós e para o próximo, né? Para a sociedade à nossa volta. Vou ficar aqui um pouco de olho no tempo, né? Uma das coisas que provocaram essa crise da modernidade, depois do pós-guerra, foi a questão do relativismo. Hoje a frase é famosa, né? A frase de carteirinha. Todo mundo fala, tudo é muito relativo. Eu até concordo que essa relatividade existe, né? Nas formas de ver, de pensar, de ideais. Mas não existe nada que seja comum. Tudo absolutamente é relativo. Então, se é assim, vale tudo. Cada um cria o seu universo e dentro desse universo faz o que quer. A vida em sociedade não permite isso. Esse relativismo ele vai até um certo ponto aonde a nossa visão relativa se confronta com a do outro, por causa de uma necessidade comum. E aí essa necessidade comum ela é visceral. Ela fala mais alto, a despeito das opiniões. Por exemplo, não tivemos aí uma polêmica grande em torno da vacina? A vacina ela combate uma doença, uma coisa visceral. As pessoas correm risco de vida. Então, aí surge, sim, uma situação coletiva. E aí a necessidade visceral vai fazer com que as pessoas busquem, a despeito das suas visões, quer seja a favor ou contra. Ainda está no domínio de cada um a decisão, mas enquanto coletividade, temos que ser prudentes, né? Temos que ser prudentes. Então, aí é onde se recomenda o uso da vacina para salvar vidas. E aí, agora a gente vê que todo mundo está trabalhando, né? Aquele momento onde era meio relativo, essa questão passou. Agora está todo mundo engajado no sentido de que essas vacinas venham, chegam e sejam aplicadas, porque ela resolve um problema fundamental coletivo, que vai além das opiniões individuais. Ok? Então, a visão relativista vem lá do Augusto Comte. Essa é a figura que aparece aí do lado esquerdo. Esse é o Augusto Comte. Fala assim, tudo é relativo. Eis o único princípio absoluto. Aí, no quadrinho à direita, fala da incoerência do relativismo. A incoerência é o seguinte, o relativista chega e fala assim, não existe verdade absoluta. Aí alguém pergunta para ele, mas isso é uma verdade, então, absoluta? Sim, absolutamente. Quer dizer, para ele ficou difícil falar que isso é relativo, né? Então, essa é a incoerência. Quer se colocar algo como absoluto pregando-se o relativismo. Então, é a incoerência interna, né, da proposta. Né? Então, aí é justamente isso. Então, o relativismo é tudo aquilo que eu percebo como verdade, independente de opinião alheia, das conclusões dos outros. O que é verdade para mim pode não ser verdade para o outro, mas isso não importa. É uma espécie de cada um na sua filosófica.
Bom, o que acontece com isso? Então, se cada um tem sua maneira de ver e quer viver a sua maneira, vai surgindo os conflitos, são inevitáveis. Aí nós precisamos de leis. E as leis é que vão colocar ali balizas, de forma que essas balizas guiem os conflitos, né? Para sair desse relativismo. Não dá para viver só de relativismo, né? A crise da modernidade, ela é bastante enfatizada por essa filósofa aí. Aí minha ideia aqui é falar rapidamente para vocês, só para mostrar o seguinte. Vou mostrar aqui agora 3 pensadores fora do meio espírita. Filósofos, pensadores, que é justamente para a gente não ficar naquela questão, mas é o espírita que está dizendo que é crise, que é transição planetária, né? E não é só uma opinião espírita, né? O meio espiritualista, de uma forma geral, reconhece isso, e principalmente a crise do espírito, né? A crise materialista leva à necessidade do espírito, né? Como resposta a essas questões. A Hannah Arendt, essa filósofa alemã aí, de origem judaica, ela, no livro A Crise na Educação, ela fala o seguinte, ó, nesse quadrinho verde da fala dela. Uma crise nos obriga a voltar às questões mesmas e exigem respostas novas ou velhas, mas, de qualquer modo, julgamentos diretos. Uma crise só se torna um desastre quando respondemos a ela com juízos pré-formados, isto é, com preconceitos. Uma atitude dessas não apenas aguça a crise, como nos priva de experiências da realidade, da oportunidade por ela proporcionada à reflexão. Então, aí ela coloca o problema, que a crise em si não deveria virar um problema, ela é um momento de oportunidade, mas quando é a nossa resposta a ela que cria o problema. Né? Aí, então, é quando a gente se recusa a tratar a crise, a reconhecer que ela existe, a responder de acordo... O que a crise está questionando? Quais são os valores que esse momento está questionando? Muitas vezes a gente não quer se defrontar com essa pergunta. A gente prefere fazer de conta que não vê. Ok? E aí ela vai colocar na obra dela, eu coloquei aí embaixo, nos parágrafos abaixo, ela faz uma crítica sobre as tradições e os valores, que perderam quase que completamente sua capacidade de moldar comportamentos. Então, tradição e valores. Ok? Eles perderam sua capacidade de guiar a humanidade. E a religião. Ela vê a religião fragilizada, pois ela não acompanha os avanços científicos. Assim, perde credibilidade. A fé e os valores decorrentes, então, da religião, foram desacreditados pelo espírito positivista do Augusto Comte, para quem a ciência deveria ser o guia infalível da humanidade. Então, tradição e valores, e essa questão da religião como portadora dessa tradição, desses valores. E quando a gente olha o que ela está afirmando, eu pergunto para vocês, é verdade? O que ela está falando é real? É uma reflexão que a gente pode fazer. A tradição e os valores também, assim, a gente percebe bem isso, né? A sociedade moderna está procurando valores, os jovens perguntam, mas qual o caminho, né? E a gente tem dificuldade de apontar caminhos diante da multiplicidade de coisas que traz essa modernidade. E a gente vai passando os nossos valores, aqueles com os quais a gente confia, os quais, através da experiência, a gente validou na nossa experiência de vida, né? E procuramos passar isso para os jovens. Mas eles não recebem só influência nossa. Eles recebem influências exteriores, de outras pessoas, de amigos, companheiros, amizades e companheiros de escola, outras cabeças,
E aí, então, é onde vai surgindo as dúvidas. Antigamente, eu lembro que a gente tinha muito disso, né? A palavra do pai, da mãe, era como que lei, né? Havia força. Hoje já é bastante questionado, né? Eu acho que a questão nossa é só a gente fundamentar melhor aquilo que nós propomos como os valores. Então, na medida em que o jovem questiona os valores que nós trazemos através da tradição, e antes a gente trazia assim de uma forma até sintética, que porque era passado assim pelos nossos pais, para a juventude, nós temos que reforçar isso com argumentos racionais. Explicar melhor por que aquele valor é importante em detrimento de outros. O jovem ele não aceita mais uma colocação lacônica, uma colocação pura e simples. Para ele precisa, então, você explicitar o porquê. E não é ruim isso, porque o que vai acontecer? Nós vamos ser obrigados a estudar melhor os valores que nós temos. E isso vai nos forçar a crescimento. Eu falo que o amor é importante. Meu filho pergunta, mas como amor? Eu não vejo amor por aí, pai. Como é que é esse negócio? Aí como é que eu explico para o meu filho essa questão do amor, né? É cantado em verso e prosa. Já tem que começar falando, não é esse das músicas. Nem do pagode, nem do sertanejo. Não é esse amor. É outro amor que estão falando aqui. E por aí vai, né? Aí vamos lá no amor ágape, no amor de Jesus, né? O amor quando a gente coloca o outro, né, em detrimento de nós mesmos, a importância de se fazer isso em vida e em sociedade, como isso torna a vida melhor para todos, né? E por aí vai. Então, aí vai exigir de nós um pouco mais de conteúdo. E aí, na medida que a gente tem mais conteúdo, a gente evoluiu naquele conceito. Citei o exemplo do amor, mas pode ter muitas coisas, né? São muitas as coisas que podem ser faladas. Ok? Outro também de fora aí do meio espírita, né? O Zygmunt Bauman, que fala dos tempos líquidos. Essa expressão tempos líquidos, acho que muitos aqui já devem ter ouvido falar, né? O Zygmunt Bauman, ele é um sociólogo polonês, radicado na Inglaterra, e ele fala de uma modernidade líquida, que é o seu conceito fundamental. E é assim que ele se refere ao momento da história que vivemos. Ele fala assim, os tempos são líquidos, porque tudo muda tão rapidamente. E não é feito para durar, para ser sólido. Disso resultaria, entre outras questões, a obsessão pelo corpo ideal, o culto às celebridades, o endividamento geral, a paranoia com a segurança e até mesmo a instabilidade dos relacionamentos amorosos. É um mundo de incertezas, e cada um por si. Aí eu volto a repetir a pergunta, o Bauman está certo ou não? É verdade o que ele está dizendo? Só para você ter uma ideia, essa coisa de tempos líquidos, eu conversando com meu filho, que tem aí, né, já 17 anos, e aí falando de uma atividade na escola onde eles conversaram sobre sexualidade na escola. Aí conta para mim então, filho. Aí ele falou lá algumas coisas, de repente ele falou a palavra para mim, existe uma nova variante que chama fluido. Na hora eu lembrei do Bauman. Falei, fluido, filho, o que é isso? Existe a tal de sexualidade fluida. Aí eu falei, puxa vida, está ficando complexo demais o negócio. Hein? Meu tempo era muito mais simples. Então, é retrato desses tempos. É um retrato desse tempo. O Bauman está coberto de razão. Relacionamentos, né? As pessoas hoje já falam assim, não, vou assumir um relacionamento, mas se não der certo, ano que vem eu já começo outro. Poxa vida, quando você começa um relacionamento, você tem que imaginar que é para sempre, pô. Não é? Você tem que ter pelo menos essa expectativa. Alguém legal, que assim, aí vale, né, casar. Agora não, já pensa começando, pode ser trocado nos primeiros problemas, então
Como é que ficam os relacionamentos amorosos, né? É o famoso fiquei, né? Tô ficando, né? Tô ficando serve para o tempo de namoro, mas para casamento não, né? Aí é outra conversa. Aí outro também que vai falar, ele vai falar aí para nós, o filósofo francês Gilles Lipovetsky. Ele vai aí, só de uma forma geral, falando para vocês, ele vai falar dessa perda de sentido das grandes instituições morais, perda de sentido social. Ele fala que nesse tempo hipermoderno de hoje há uma cultura do narcisismo, né? E fala também de uma era do vazio. Aqui, ó, Era do Vazio. Existe um livro dele chamado A Era do Vazio. E é a questão do vazio existencial. Esse tem causado muitos suicídios. Aí eu entendo a importância da doutrina espírita. Porque a doutrina espírita, ela chega para preencher esse vazio existencial. O que é o vazio existencial? A falta de sentido para a existência. A existência não faz sentido o que eu estou passando aqui nesse planeta. Não sei por que eu estou aqui. E aí, então, a pessoa começa a caminhar em direção ao suicídio, porque acha que não vale a pena a luta. Então, o conceitual, toda a doutrina, não é um assunto da doutrina ou outro, é todo o ensinamento espiritual, conhecimento espiritual trazido pela espiritualidade, é que vai combater esse vazio existencial. A noção de imortalidade, a lei de causa e efeito, a pluralidade dos mundos, o processo evolutivo, todos são conceitos para tratar essa questão, para ser o antídoto para o sentimento de vazio existencial. Ok? E aí, então, é outro também que reconhece que é uma época de vazio, né? E uma época também de grande narcisismo. E aqui eu vou confessar aqui com vocês, não sei, opinião, né? Não vou ter o retorno da opinião de vocês, mas eu vou colocar aqui. Vocês acham o Brasil bastante narcisista? O brasileiro é? Diz que é um dos campeões, né? De cirurgia plástica, academias. Essa é outra realidade brasileira, né? Eu entendo que o Brasil é bastante narcisista, tá? Do meu ponto de vista, faz parte da nossa cultura, por ser país tropical, essa preocupação com a aparência, de estar bem, que nós temos que ter cuidado com isso. Cuidar do corpo não é problema. Não podemos entrar no culto ao narciso, né? Ao narcisismo. É isso que a gente tem que evitar. Bom, acho que é isso aí que eu queria apresentar dos pensadores. Como é que está o tempo? Eu vou pular esse slide, porque esse slide é só um trabalho científico e vai estar disponível para vocês em PDF. Eu vou passar o PDF para o Alexandre. O Alexandre vai estar com esse PDF. Quem tiver interesse, procura com ele aí. É um trabalho do João Alberto, lá da Universidade de Santa Catarina. É um trabalho de pós-graduação em ciências, para se tornar mestre em ciências ambientais. Nesse texto aí, ele enumera isso aqui, ó. E como é dados científicos, dados coletados, que no momento atual nós estamos encontrando devastação ambiental, contradições econômicas, urbanização desumanizante, degradação de valores, hegemonia de valores materiais, reflexos éticos da grandeza material a qualquer custo, aumento vertiginoso de doenças, denominadas doenças da civilização, e aumento do consumo de drogas. Então, assim, nós vimos aqui a opinião espírita, a opinião dos filósofos e pensadores e agora da ciência, de alguém que está se formando e coletou dados para fazer um trabalho de pós-graduação. Vai estar disponível para vocês lá, tá? Aí a grande lição, né, que o mestre da psicologia, Carl Jung, ele nos traz, né? Ele fala assim, ó, eu acho que é muito forte essa frase do Carl Jung.
Não há despertar de consciência sem dor, do Jung, né? Não há despertar de consciência sem dor. As pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo, para evitar enfrentar a sua própria alma. Pois ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar-se consciente da própria escuridão. É uma frase forte e verdadeira. E aí eu enxergo nisso toda a proposta da reforma íntima. A proposta da reforma íntima é lançar luzes sobre as nossas sombras e transmutá-la em virtudes. É todo um esforço e um exercício para fazer isso. Ok? Aí embaixo uma série de palavras e valores, né, que a gente deve cultivar. Como agir na crise? Bezerra de Menezes nos diz assim que o momento de crise é um momento de passo adiante e não de retroceder, nem de se rebelar e nem de se estacionar. A crise pede avanço para cada um de nós. É hora de levantar, mudar, seguir em frente na construção de um novo tempo de amor e paz. E aí tem um caminho aí, ó. Lembra que Jesus falou que há dois caminhos? O da esquerda é o caminho largo. E o da direita aí é o caminho apertado, né? É o caminho, e a maioria prefere o caminho mais fácil. Porque há no ser humano a busca por conforto, por comodidade, né? Fazer a transformação pessoal é sempre desafiador, né? Tratar a própria alma é desafiador. Então, muitas vezes, é melhor não lidar com isso. É por isso que a doutrina espírita é uma proposta que, muitas vezes, ela vai ser uma proposta de vanguarda sempre, e também ela é uma proposta que é para poucos. Porque justamente estabeleceu uma espiritualidade, uma forma de luminosidade que seja proporcionadora de transformação. E o processo de transformação sempre é desafiador para todos nós. Ok? E aí, então, ó, como agir na crise? A vida física é essa coisa transitória, nós temos as ilusões da matéria, do animalismo. Então, bons conselhos e orientações, aliados à luz da verdade, justiça e amor, são um roteiro seguro para aqueles que querem vencer a ilusão e viver de fato cumprindo as leis de Deus. O momento presente é de definição. Então, devemos buscar ser exemplo de amor e fé, se submetendo à justiça de Deus, seguindo, né, os ensinamentos divinos. Ok? Na crise, nós devemos nos manter ligados à espiritualidade superior, permanente ligação. É essa conexão com Deus e com os bons espíritos é que nos dá força. Ok? Então, nós devemos procurar conduzir os pensamentos, sentimentos, atitudes com amor, justiça, verdade, humildade, perdão, altruísmo, mansidão, compreensão, caridade, tolerância, serenidade e fé. Aí é uma listinha, uma receita de bolo aí, que nós demos. Quais são os ingredientes que a gente deve botar aí, se utilizar nesse período para ter um resultado bom. E, por último, ali, ó, nunca se esquecer do orar e vigiar. Pois Jesus recomendou a oração. E ela é um precioso recurso do cristão. Quantos de nós aqui não precisou da oração nesse período, né? Oramos por muitas pessoas, às vezes fizemos as nossas orações diárias, normais, mas tivemos que orar por pessoas, tivemos os momentos que precisamos de uma oração mais longa, de uma meditação, para retornar ao equilíbrio. Então, ela é sempre importante. Ok? Então, vigiar e orar para não cair em tentação. O espírito, com certeza, está preparado, mas a carne é fraca. Quer dizer, nós espiritualmente sempre querendo fazer o melhor, mas aí a materialidade, às vezes, nos impede, né? Esse espírito aí, a Lourdes Catarina, ela fala que num primeiro momento que nós temos saneadores. Quando a ideia ruim vem, o primeiro saneador é não deixar instalar aquele pensamento.
Ok? Quando o pensamento surge, o primeiro saneador é rejeitar aquilo que nós não aceitamos como aquilo que a gente cultiva como ideal. Rejeita. E quanto a isso, gente, eu vou usar aquela expressão comum, popular, que fala o seguinte: não há como evitar que as aves voem sobre nossas cabeças, mas nós podemos impedir elas de fazer ninhos. Os pensamentos negativos são como aves voando sobre a nossa cabeça. Aí a gente vai e espanta, rejeita. Não podemos deixar que façam morada em nossa mente. Ok? Esse é o primeiro saneador. O segundo é a oração. Ok? Então, a oração já falei aí para vocês. Então, vigie os pensamentos. Oração, ela deve vir do coração. Na luta do dia a dia, muitas vezes não conseguimos longo tempo para orar, mas façamos, então, pequenos momentos de desprendimento, né? Pois a oração, ela faz uma limpeza em nossa psicosfera, esfera mental, ela está poluída. Através dos pensamentos, a gente saneia ela, limpa essa esfera de pensamentos. Um resuminho vai ficar para vocês nos slides, para vocês verem depois. São tópicos do que se pode fazer nesse momento de crise, tá? É uma receita de bolo aí que eu criei para vocês, que é um pouco de tudo que nós vimos aí, né? Compreensão da crise, aferir a nossa condição espiritual, sintonia, sugestões negativas, vocês podem ler depois no PDF. Ok? E aí a mensagem final que eu vou ler para vocês, do Espírito Bezerra de Menezes, ele diz o seguinte: a palavra crise vem sendo pronunciada constantemente por nossos irmãos na Terra. E, de fato, o momento é de crise inegável, dos mais variados campos da atividade humana. Mas nada se encontra fora do controle do Pai que nos ama. E se Ele permite a existência de turbulências, é para que possamos extrair as lições para o nosso amadurecimento. Na crise econômica, aprendamos a viver com mais simplicidade. Na crise da solidão, aprendemos a ser mais solidários. Na crise ética, tenhamos posturas mais justas. Na crise do preconceito, aprendemos a respeitar mais os irmãos que pensam diferente de nós. Na crise espiritual, fiquemos mais perto de Deus pela fé e pela oração. Na crise do ressentimento, perdoemos um pouco mais. Na crise da saúde, guardemos mais equilíbrio em nossas atitudes. E na crise do amor, deixemos o nosso coração falar mais alto do que o nosso egoísmo. Momento de crise é momento de um passo adiante. Retroceder, rebelar, estacionar, nunca. A crise pede avanço. E se a crise chegou para cada um de nós, é hora de levantar, mudar e seguir em frente. Na construção de um novo tempo de amor e de paz. Fica aí a mensagem final de Bezerra de Menezes para todos. Tá? E aí eu agradeço o pequeno tempo da oportunidade pela oportunidade. Estou aqui aberto aqui para conversar com vocês. Tá bom? E desculpe aí, talvez tenha estourado um pouco o tempo aí. Imagina, Ricardo. Obrigado. Nós é que agradecemos aqui. E agora a gente passa para a segunda parte. Eu vi aqui no bate-papo, o senhor Abelardo já fez aqui umas 11 perguntas, meu amigo. Então eu vou passar aqui uma por uma para a gente já falar. E aí, senhor Abelardo, eu vi que o senhor estava com o microfone aberto. Se quiser, também fica à vontade de perguntar, viu? Não tem problema também, não. Tá? Pode compartilhar aí com a gente. Tá? Mas vamos lá. Ó. Deixa eu ver aqui até o começo aqui. A primeira pergunta diz assim, ó, o pós-modernidade traduz crise pessoal ou econômica? Aí é uma opinião, né? Não, a pós-modernidade, na verdade, é a crise de uma época. Quando surgiu a modernidade, havia muita esperança nessa modernidade. Ela vem aí com os ventos do iluminismo, né? Começa lá no século XIX. E aí, então falava-se que a revolução industrial ela ia resolver todos os problemas humanos.
E aí, então vem a modernidade, chega as guerras, a gente vai descobrir que o avanço tecnológico que o homem conquistou, através da Revolução Industrial, não foi suficiente. Então nasce uma nova era, uma era de incertezas. E aí é a pós-modernidade. Espero ter respondido aí, Abelardo. Tá? Toda uma crise de uma época. Aí ele pergunta aqui também, ó, é uma crise materialista ou existencial? Acho que se a gente for parar para pensar nisso aí, nunca está desassociada uma coisa da outra. Certo? Uhum. Porque a crise materialista ela acaba tendo reflexões espirituais, né? E aí aquilo que reflete sobre o espírito acaba mudando a sua relação com a matéria. Verdade. E aí isso é cíclico. Vai ao longo do tempo, isso vai se modificando o tempo todo. A próxima pergunta, vamos lá. Qual é a interiorização que a pandemia traz? Poxa vida, hein? Ele faz uma pergunta doída, rapaz. Essa aí dá uma dissertação, viu? Essa aí dá uma dissertação. Sim, foram muitas, né? A gente vê artigos, né? Tem muitos artigos na internet sobre isso, vídeos no YouTube, mas também no dia a dia, né? Junto das pessoas. A gente vê esse processo de interiorização, a coisa que é a limitação dos recursos materiais, daquilo que tomava meu tempo, daquilo que tomava minha mente, muitas coisas deixaram de existir. Por exemplo, o famoso happy hour para espairecer depois de uma semana de trabalho. Parou. Aí eu vou para casa. E aí, então, aí nós vamos ver, né, que é inevitável a interiorização. Mesmo que a pessoa faça o seu happy hour em casa, mas É verdade. Né, não vai ter tanta gente para ela conversar, para trocar as fofocas, ela vai estar ali sentada, talvez beliscando uma coisa ali, tomando aquela bebidinha ali, mas vai estar fazendo reflexões. Né? E isso provocou em muita gente. É um exemplo entre muitos outros. Bom, a próxima, vamos lá. Os conflitos trazidos pelas crises periódicas são oportunidades para autoconhecimento? Sim, essencialmente sim. E para nós espíritas isso ganha uma relevância muito grande, porque todo o planeta Terra ele é um agente de transformação dos espíritos. Ele é um educandário, uma escola. Tá certo que a gente descobriu que a gente somos hospital-escola, né? Tem outros mais negativistas que falam ainda que é um presidiário, escola, hospital e escola. Um presídio, hospital e escola, os mais negativos. Eu fico entre hospital e escola, tá bom. É isso aí mesmo. Mas é uma transformação constante. Bom, vamos lá. Sabendo-se que o ateísmo significa negar a existência de Deus, significa também que ser ateu é uma pessoa do mal? Não, não. E aí eu vou até contar aqui um caso, para mim, bastante emblemático disso, porque eu acompanhei muito tempo, eu assisti um programa de rádio de manhã com o Boechat, né? Boechat, querido Boechat. E o Boechat, na rádio, ele vivia falando lá que não acreditava em Deus, que ele era ateu graças a Deus, essas coisas assim, né? Mas ele é um ser humano muito bom. É um ser humano muito bom. E aí, quando ele morreu, vieram vários relatos depois de amigos, familiares, incríveis sobre a personalidade do Boechat. O Boechat é o cara que entrava no elevador conversando com o assessorista. Ele subia 1, 2, 3 vezes para conversar com o assessorista, para depois fazer alguma outra coisa.
ele atendia a todos igualmente. Aí ele também fez muita caridade. Então, assim, por isso que o lema da doutrina é: fora da caridade não há salvação. A caridade é universal. Independente se crê ou não crê em Deus, do tipo de fé que tem em Deus, ela é acessível a todos. O que talvez aí com o Boechat, ele já é um espírito com uma certa evolução, então ele já tem essa naturalidade na prática da caridade e tudo mais. Seria interessante ele encontrar uma proposta espiritual nessa vida, porque justamente ia auxiliar ele, por exemplo, numa partida espiritual como essa. Ele vai precisar de ajuda, né? Precisou de ajuda no plano espiritual, na sua partida. E também nos dias da velhice, né? Nos dias da velhice, para quem tem a fé, é um pouco mais, é uma ferramenta a mais para lidar com a velhice, né? O ateu, mesmo sendo bom, é um período grande, desafiador, de questionamentos da existência. Então, talvez isso seria bom, mas isso não desabilita ele espiritualmente, né, diante de Deus, de forma alguma. É a caridade, é o amor que a gente, né, coloca para o próximo, ao redor de nós, é que vai fazer a diferença. Ótimo. Não são questões intelectuais, tá? Não são questões intelectuais nem teológicas. Nada disso que vai fazer a diferença. É verdade. Bom, vamos para a próxima. A crise de valores é uma forma de buscar, deve ser revolta ou de transformação? De transformação. E aí é importante, aquilo que eu falei no começo, da gente enxergar a crise pelo lado positivo. Então, eu tenho um valor que está sendo questionado. Por exemplo, essa modernidade nossa, com o grande apelo que o materialismo tem, trazendo inúmeras, vamos dizer assim, coisas que dão conforto de vida, a princípio era algo assim bastante cativante, né? Sedutor. Equipamentos, temos inúmeros. É como uma maçã bonita, né? Nossa, essa maçã aqui, ó, vermelha, bonita. Mas aí, quando eu dou uma mordida, quer dizer, eu vou na essência do interior, eu descubro que ela não é tão boa assim. Lá dentro está bichado, né? Então, quando aí num texto, um filósofo, ele fala justamente sobre isso, até da questão econômica, né? Questão política e outras coisas mais, né? Por isso que a gente tem que ter um certo cuidado quando a gente faz comparações entre o hoje e o passado, no sentido de que essa transformação que está acontecendo, ela está buscando algo melhor. E nós estamos vivendo um momento de mudança. Ainda não definimos o que é esse melhor. Exemplo, nos relacionamentos. Tínhamos um modelo bem definido do casamento. Agora está se questionando o valor do casamento. Eu entendo que, mais para frente, no futuro, nós teremos um modelo melhor de casamento. Sobre outras bases. Ok? É que ainda estamos nesse momento ainda de processo de crise, de transformação, e que gera desconforto, inevitavelmente. Ok? Ok. Repete aí só um pouquinho o questionamento. A crise de valores. Só um minuto. A crise de valores é uma forma de busca está escrito, né? Mas deve ser buscar, revolta ou de transformação? De transformação. De transformação. A revolta, ela, na verdade, é uma atitude de cada um. Né? Está muito dentro de nós a gente olhar esse lado positivo, né, da crise. Eu posso me revoltar, como muitos se revoltam. Né? É muito comum falar assim, puxa vida, essa geração está perdida, não faz mais nada daquilo. Sempre foi assim. Então, é aquela velha geração mais antiga revoltada com os hábitos modernos. Mas só que desde o tempo dos gregos, lá já falavam isso, no tempo de Jesus, antes, sempre se criticavam as novas gerações.
O que nós precisamos é ajudar essa nova geração a construir uma realidade melhor. Nós temos a experiência para ajudar nesse sentido. É verdade. E, para isso, não pode ser com o espírito de revolta, tem que ser com o espírito positivo. Sempre. A gente tem que estar munido disso, senão a gente não consegue dar essa ajuda. É verdade. Okay? Vamos lá. Fomos educados para sermos alguém na vida, entre aspas, tá? Diante disso, fomos conduzidos a ter e não a ser. Assim, como cortar essas raízes que ficaram fundas no materialismo? E esse é um questionamento do Abelardo? Só tem Abelardo aqui. O Abelardo, ele é demais aqui. Ele é bom demais. Está inspirado. Inspirado. Está inspirado. Está inspirado hoje. Sim, essa é uma questão relevante para o meio espírita, né? A questão do ser e do ter. A sociedade nos educa a ser felizes com o ter. Né? E, na maioria das vezes, o ter, as posses, né, que definem o que eu sou. Só que essa proposta é limitante. Porque aí, quando eu não tenho, não posso ser feliz? Eu tenho menos valor? Então, não pode ser assim. É uma proposta limitante. E, infelizmente, na sociedade, nós somos cobrados por resultados. Né? Existe toda uma sociedade voltada para o sucesso. E aí cabe a nós ter o senso crítico, não entrar nisso, porque isso aí é um senso comum. Né? A gente é um senso comum. O jovem já começa pensando a vida nisso. Então, vamos dar exemplo do jovem que vai lá, estuda, faz os cursos todos, a faculdade, e hoje, então, ele faz a faculdade, não há garantia que ele consiga adquirir aquele emprego, e aí ele vai ter que trabalhar com outra coisa, muitas vezes. Aí o questionamento é que faz, então, ele não obteve sucesso, não obteve resultado? Não. Se ele investiu no ser, que é todo o conhecimento que ele adquiriu nesse período, e aí, então, ele tem que ser educado para isso, para aprender a reconhecer o próprio esforço, o valor da sua luta, independente do resultado futuro, aí ele pode ser um jovem feliz. Esse exemplo vale para toda a humanidade. Muitas vezes nós temos uma humanidade que prega toda uma questão de sucesso, onde muitas vezes ela não é acessível para a maioria. Então, o ter não é possível para todos. Né? Ter aquela vida que gostaria, dos sonhos, né? Estão escritos nas revistas, nos comerciais. Então, é preciso ter uma sociedade educada para valorizar o ser. A doutrina espírita se esforça muito para isso. Ela contribui muito para isso. Né? Então, na medida em que o ser ganha e diminui a importância do ter, nós nos espiritualizamos. O materialismo, o apego material, ele é sempre um obstáculo para a evolução do espírito. Tá? Não quer dizer com isso, gente, que a matéria seja um problema. Não é isso. Por exemplo, eu posso adquirir e ter algo, e esse algo foi construído sobre o esforço do meu ser. É como eu estudo, eu me esforço, adquiro um conhecimento que me torna abastado no ter. Mas foi sobre o fruto e esforço do meu aperfeiçoamento pessoal, moral e espiritual. Aí, esse é um pacote completo, né? Todos nós, às vezes, desejamos, né? Mas Jesus é claro com isso: procurai primeiro as coisas dos céus, e o resto será dado por acréscimo. Okay? É isso aí. Tem mais algumas aqui, meu amigo. Você aguenta aí? Aguento, pode ir. Vamos lá. Se cada um de nós tem sua verdade, como fica o ensinamento de Jesus quando nos disse: buscai a verdade e ele te libertará? Poxa vida, Abelardo. Estou vendo que está aumentando o nível da fase, né? Vai subindo fase, nível.
Agora vamos discutir a verdade. Evolução cíclica, ô Ricardo, né? Tá aumentando a fase aí, né? Estamos subindo de fase, está ficando cada fase está ficando mais difícil. Mas então, essa questão da verdade, até Jesus, eu lembro, né, que diante lá do Pilatos, né, ele queria falar a verdade para Pilatos e aí viu que Pilatos não tinha condição. Lembra desse episódio? O Pilatos questiona Jesus, então o que é a verdade? Jesus se cala. No meu entender, Jesus falou assim, se eu for falar a verdade para esse cara aqui, ele não vai entender nada, não está em condições, né? E não vai ajudar em nada, então melhor deixar ele com a verdade dele. É lógico que existe uma verdade. Esse conceito da verdade relativa, ele é bem comum a um plano de existência igual ao nosso, que ainda há muitas dúvidas sobre tudo. Então, vai ser sempre muito relativo. Temos dúvidas em relação a tudo. Mas, à medida que evoluímos na escala evolutiva dos mundos, essa verdade que é relativa, ela vai diminuindo. Né? Ela vai cada vez sendo esclarecidos pontos a respeito da realidade, de forma da gente chegar à realidade divina. Agora, eu fico pensando nisso, eu penso assim, tudo bem, então a gente vai evoluir, quando chegar lá no plano do puro espírito, nós vamos encontrar uma outra verdade. Será que essa verdade, lá nesse plano, ela é estática? Chega lá, ela é progressiva, se multiplica. Então, assim, eu acredito que alguns valores são universais e absolutos, a despeito da opinião de cada um. Então, assim, não tem. Podemos relativizar certas coisas, mas, por exemplo, aquilo que está lá nos 10 mandamentos, por exemplo, não dá para ficar relativizando aquilo. Não matarás. Né? Não matarás, não é bom. Valor absoluto. Eu só chego a essa condição em condição extrema. Mas como valor, não tem como pregar de outro jeito. Não tem como só levar do valor desse outro jeito. Pode ser que na guerra eu sou obrigado a matar, aí é uma contingência, uma situação contingencial, né, que foge da curva. E aí, então, ok, acaba-se havendo essa necessidade. Mas, como valor, se pudermos evitar a morte, sempre. E aí, outras coisas mais, né? A verdade de Jesus, ele fala assim para a gente, se eu vos falo das coisas materiais, terrestres, e vós não a compreendeis, que dirá se eu vos falar das celestiais? Quer dizer, as coisas da Terra já são complicadas, a gente tem dificuldade de entender. E se entrar, então, esse mundo espiritual? Aí a nossa verdade fica desse tamanho, assim, pequenininha. É isso aí. Vamos lá, temos mais 3 perguntinhas aqui. E aí encerra. A dúvida não é uma oportunidade para a busca do saber e discernimento entre o bem e o mal? Sim, sim. É isso mesmo. Para mim, é o seguinte, eu me preocupo com absolutismos. Não gosto de relativismos totais, mas eu acho o relativismo ainda mais honesto, um pouco, do que o absolutismo, que são sentenças absolutas. Então, para mim, a dúvida é normal. Se a pessoa chega para mim, eu tenho dúvidas sobre as coisas espirituais, sobre Deus, a fé, tá bom. Agora a pessoa fala assim, não, Deus não existe. É um absolutismo. Mas Deus não existe? Você tem essa certeza que não existe? Então, assim, a dúvida faz parte da caminhada no momento que nós estamos. Eu acho até no campo da fé. Porque eu penso assim, se Deus quisesse certezas absolutas,
ele não deixaria dúvida sobre dúvida. Por exemplo, mediunidade. Se Deus quisesse certezas absolutas com relação à mediunidade, bastava ele criar um lapso no tempo e no espaço, lapso temporal aí, e dar a toda a humanidade, sei lá, quanto? 5 minutos? 10 minutos de evidência mediúnica? 1 hora? Um dia inteiro? Nossa, esse é um desespero, né? Só um dia inteiro todo mundo tendo a visão espiritual. Acho que se ele quisesse desmontar tudo isso, era, sei lá, bastava 10 minutos, já acabava com tudo quanto é dúvida. Né? Então, o próprio Deus ele não está buscando isso, né? É trazer essa verdade assim dessa forma imposta, né? Ele respeita a limitação da humanidade. Vamos lá. Falta por amor, né? É sempre por amor, não pelo ferro e fogo. Vamos lá. Hoje em dia, ó, mais que os pais, a mídia tem influenciado a formação de valores dos jovens, modelando o comportamento? Sim, inevitável, porém, mesmo que a influência não seja boa, nós temos que lidar com isso. Eu fiz a brincadeira de fases aí, né? De fases, níveis. Não é nem por mim, é pelos meus filhos, meu enteado e meu filho. Eles jogam jogos. Eu não gosto dos jogos que eles curtem. Agora, tem como evitar? Não tem. Se não joga aqui na sua frente, joga no vizinho aqui do lado, joga na casa do outro parente ali. Então, o que nós temos que fazer? Enfrentar o desafio do que a mídia propõe e a gente fazer o contraponto. O meu filho, meu enteado, eu já fiz muito esse trabalho de conversar com eles, sentar do lado deles. Vamos falar sobre esse jogo aí. O que é esse jogo? Qual que é a proposta? Aí, alguns jogos eu descobri que tem propostas inteligentes, que não é só violência, tem estratégia. Aí, beleza. Ah, tá, mas esse aqui só tem violência. Tá bom, tem alguns filmes também que só traz violência. Mas aí, então, a gente pode discutir a questão da violência. A violência, ela é inerente à condição humana. Então, o que eu posso fazer? Esse jogo ou esse filme, ele tem violência, tá bom. Vocês gostam, não tem como evitar isso. Mas qual é a mensagem? É violência por violência ou traz algo positivo lá no final? Aí eu já até questiono meus meninos, eu vou sentar para ver com vocês, mas se o final for uma porcaria, eu não quero nem ver, já me fala logo, até ver antes, porque ficar vendo matando, por exemplo, não sei o quê, no filme inteiro para chegar no final e não dar em nada, não, eu escolho. Eu escolho aquilo que eu quero, né, absorver para a minha mente. Aí você vai dando seu exemplo e seu exemplo vai ajudando, né, na cabeça deles. Nós temos que filtrar o que a mídia faz. É verdade. A mídia faz um desserviço, infelizmente. É lógico que tem muita coisa boa também. Quando a gente fala em mídia, depende, né? Eu, por exemplo, eu vejo que no YouTube, material espírita que não falta. Então, não dá para condenar o material, não dá para criticar lá. Na verdade, é o conteúdo. A mídia é só uma ferramenta. O conteúdo é que a gente define. Aí é onde nós atuamos. Ensinar os nossos filhos e a nós mesmos, né, a escolher o conteúdo. Fazer o refino aí, né? É verdade. Mas não dá para fugir do confronto. Eu teve um caso, foi muito engraçado. Eu tive um mestre de obra que construiu uma casa para mim, e ele era de uma igreja evangélica. E era, acho que assembleia, né, que é bem rígida. E eu ia fazer pagamentos lá para ele na casa dele lá. E eu sabia que ele tinha vários filhos, né? Acho que 5 crianças. Eu chegava lá e não via as crianças. Falei, mas cadê seus filhos e tal, né? Eu esperava uma casa movimentada. Aí ele abaixou a cabeça e falou assim, poxa vida, esse é meu sofrimento. Falei, o que foi? Eu não tenho televisão aqui em casa. Mas meus filhos lá estão tudo no vizinho aqui assistindo televisão na casa ao lado. Então, não tem jeito.
Não tem jeito mesmo. Inevitável. Por mais que ele quisesse cercar a situação, e nós vivemos uma época do mundo virtual, as mídias sociais são intensas, né? Então, nós temos que educar o nosso filho para usar bem essa mídia. Nós mesmos, né, experimentando, Sim. também para ajudar eles. Não, e essa parte do conteúdo mesmo, né? Então, você pega hoje o acesso ao conteúdo, qualquer que seja, é muito fácil, né, Ricardo? Então, você pega um Google aí, o que você digitar, você vai ter. Mas o que realmente presta dentro do assunto, aí você realmente tem que peneirar, porque tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim, né? Eu acho que tem essa coisa que a gente pode ajudar, que é a gente não ser tão distante dos nossos filhos, às vezes como nossos pais, né? A gente lembra das figuras dos nossos pais sentados lá numa cadeira, né? A gente nem incomodava eles, né? Eles estão lá com o jornal, não pode nem, né, fazer barulho. Eu acho que essa cultura a gente pode mudar um pouco, porque a gente tem que participar da vida deles de forma a criar motivações diferentes daquelas que muitas vezes estão facilitadas pela mídia aí. Então, conversar com eles sobre coisas interessantes, sobre valores, né? Assim, não um valor no sentido de eu ficar doutrinando, não é isso. É discutir situações do dia a dia. O que aquilo leva, né? Uma coisa bem assim, já indo para o campo da amizade. Né? A gente tem que criar esse elo de amizade também com nossos filhos. Né? É verdade. Concordo também, viu, cara? Importante. E a última pergunta. Vamos lá. O narcisismo pode ser outra manifestação dos meios de produção, criando nas pessoas conceitos de ser valorizado, etc.? Sim. Até comentei aí na palestra a questão do Brasil, né? Como tem um filósofo que ele fala dos ídolos. Tem vários os ídolos, né? Ídolos da pedra, os ídolos da tribo. E o de Narciso, eu entendo ele como um ídolo também. Então, muitos seguem a Narciso. É um ídolo. Então, ele é ali como que um arquétipo, né? Que domina o pensamento daquelas pessoas. E aí vivem em função disso. Nós tivemos um caso triste agora aí, de uma moça aí lá do norte, né? Influenciadora digital, que você fica abismado de ver que ela foi fazer uma cirurgia, uma operação plástica, alguma coisa assim, e morreu em função disso, e você olha as fotos dessa moça e fala assim, não tem nada que melhorar. Porque é escrava de um conceito, de uma idolatria, de um ídolo, que é esse ídolo de Narciso. Né? Então, há uma sociedade narcisística, sim, aqui no Brasil isso é bem presente. O brasileiro tem um pouco de orgulho dessa coisa dele ser, né? Das mulheres brasileiras são as mais bonitas, né? E aí por aí vai, né? Então, multiplica-se os salões de beleza, os homens agora também, né? Nesse mesmo caminho, agora as barbearias, né? São style, né? Style, as barbearias agora são tudo, né? Meu tempo ali não era nada disso. Agora... É verdade, viu, cara? Mudou muito mesmo. Então, bastante. Infelizmente é isso. Aí compete a nós, né? Essa entra na questão do ser e ter. Eu tenho uma aparência bonita, mas eu sou bonito por dentro? Nós temos que valorizar o ser. Não adianta nada a embalagem, né? O embrulho ser bonito. É isso aí. Né? Aqui, e aí é um problema da sociedade, né? A gente está valorizando muito o embrulho, né? Os laços, os adereços, né? Infelizmente é assim. Você já atendia aí, Belardo? Sim, assim, ó, já até respondeu outra coisa lá. Ele está hoje ativaço aqui. Obrigado e parabéns pela palestra e respostas. Ó, abraço. Então, sinta o abraço do seu Abelardo, por favor, por gentileza. Outro abraço, Abelardo. Valeu. Muito bom. Bom, é isso, Ricardo. Eu não sei se mais alguém quer comentar alguma coisa, se tem mais alguma pergunta. Pelo menos no chat aqui não tem nada a mais. Se alguém quiser
perguntar mais alguma coisa ao Ricardo, fiquem à vontade, tá? Caso não queiram, aí nós podemos ir para o encerramento, Ricardo. E aí a gente encerra toda a palestra aqui. Ok. A princípio aqui não tem mais nada, ninguém falando mais nada. Eu acho que a gente já pode ir realmente para o encerramento. Ok? Você faz encerramento para nós? Pode ser, sem problema nenhum. Já falei bastante, já. Tá bom. Ainda bem que tomou água. Então tá bom, vamos assim, nos compenetrando, deixando assim essas influências boas nos harmonizar. Vamos agradecendo o nosso palestrante desta noite, que nos trouxe um conhecimento expansivo dentro de nossa caminhada evolutiva, dentro do nosso conceito espírita, né, como a visão realmente do que é e o que devemos dar valor quando olhamos o lado espiritual, o lado realmente da verdade contida dentro desses ensinamentos. Vamos assim agradecendo essa espiritualidade do pequeno templo da fraternidade, que nos ajuda e nos direciona e nos propicia momentos tão agradáveis, momentos de elucidação e também de engrandecimento espiritual. E vamos pedindo a Deus Pai que possa abençoar toda essa nossa semana que se inicia neste dia, que possamos realmente estarmos cada vez mais conectados com a espiritualidade e valorizando cada vez mais o ser de cada pessoa que se encontra ao nosso redor e o nosso também. E por fim, vamos encerrando esta palestra de domingo, mas esse estudo, vamos dizer assim, de domingo, com oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a vós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Que possamos ser abençoados em mais essa semana e que possamos estar aqui reunidos novamente no próximo domingo. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Ricardo, obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. E vamos para frente aí. Assim que você me disponibilizar o material, pode ser pelo WhatsApp mesmo, não tem problema. Eu já ponho lá no grupo para todo mundo. Tá bom? Na sequência aqui, eu já mando para você pelo WhatsApp. Tá, joia. Pessoal, muito obrigado a todos. Sejam todos com Deus e que seja uma semana iluminada para todo mundo. Valeu, gente. Até mais. Um abração para todos. Um abraço para todos. Tchau, tchau.